Ouça agora uma mensagem na voz do Bispo Rosimar Mesquita. Mensagens que vão edificar a sua vida. Graça e paz, meus amigos, meus irmãos. Uma alegria estar chegando até você com mais uma palavra de esperança, de fé, de graça, de salvação, uma palavra de poder, uma palavra de unção, de direção para nossas vidas, nesse lindo dia que o Pai Celestial nos concede. Estamos com o nosso coração firme, alicerçado na graça do Senhor Jesus, no amor do Senhor Jesus. E hoje queremos refletir, meditar um pouquinho sobre a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 17, quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele aconselha, ele orienta, direciona, dá a seguinte instrução: orai sem cessar. Orar, a prática da oração é muito importante na vida de um cristão, de um servo, de um obreiro, de um diácono, de um presbítero, de um evangelista, de um missionário, de um pastor. É muito importante um líder ser um líder de oração. Os patriarcas foram homens de oração, os santos profetas também. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele nos ensinou sobre a necessidade de orar e orar sempre, e sobre o poder da oração. Os pais da igreja foram homens de oração. Os heróis da fé também foram homens de oração. E nós precisamos aprender a entender que a oração, ao mesmo tempo que ela é uma arma de ataque, ela também é uma arma de defesa. Porque ao mesmo tempo que ela te dá poder para você prosseguir, ela também te resguarda, ela te protege, ela te sustenta, ela te mantém de pé na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, há necessidade de você entender, compreender que precisamos orar, estar em oração sempre. Devemos amanhecer o dia já em oração. Devemos começar o dia em oração antes de tomar o nosso desejum, o nosso café. Você deve estar em oração, em meditação. Você pode estar em oração no seu trabalho, durante a caminhada para o seu trabalho, no ônibus, no carro, né, no automóvel, no seu veículo. Você pode estar em oração aonde você estiver. Você pode estar em oração. Não é obrigado estar de joelho para orar. Você pode orar de joelho, pode orar assentado, deitado, você pode orar, não é? De pé, você pode orar em qualquer posição. O importante é você estar em oração, orando primeiro por você, por sua casa, por sua família, pelos seus familiares, orando pela igreja onde você congrega, o ministério que você apoia, aonde Deus te plantou, orar pela nação brasileira, pelas autoridades, para que Deus dê sabedoria e direção, orar pelas missões, pelos missionários, pelas nações não alcançadas, os povos não alcançados. Precisamos entender e compreender que a oração tem um poder imenso, um poder sem igual. E nós precisamos permanecer firme na doutrina apostólica, no Santo Evangelho, firmado na graça de Cristo, através da palavra. A palavra nos dá fundamento, a palavra nos dá base, a palavra nos faz crescer com raízes profundas, mas a oração sustenta o cristão. A oração dá força ao cristão. Então nós precisamos da palavra, mas precisamos também de uma vida de oração, orando todos os dias, todos os momentos, seja você alegre, feliz ou não, você tem que aprender que você deve estar em oração sempre. Se as coisas estão indo bem, continue em oração e vigilância, para que continue indo bem. Se você está prosperando, continue em oração. Se você está feliz, permaneça em oração. Mas se você está em luta, em aflição, se você está atravessando alguns
momentos, né, de agrura na sua vida, de desgosto, de deserto, de tristeza, de decepção, muito mais você precisa estar em oração. Então, Jesus nos ensinou a orar, mas também nos ensinou a vigiar também. É muito importante você estar em oração, mas será também muito importante você também estar vigilante também, porque a vigilância está aliada à oração. Vigiai e orai, disse o Senhor Jesus nos seus ensinamentos, que nós precisamos orar, mas muito mais precisamos vigiar. Vigiar para que a gente não venha cair nos laços do inimigo, para que a gente não venha se enfraquecer, perder a fé, desanimar, se tornar uma pessoa humanista, um ateu, se afastar da graça, da bondade, do amor do Senhor Deus. Então, precisamos estar em oração, precisamos estar também vigilante, e através da oração, não é só pedir, devemos agradecer também. Não é oração de gratidão, oração de louvor, oração de intercessão, oração de louvor é muito importante. Você ter um período para louvar a Deus, você orar e louvar, você orar e agradecer, você orar e também interceder por aqueles que necessitam, né? Quantas pessoas necessitando, estão internadas, hospitalizadas, que se encontram num momento difícil, desabrigado, desalojado, pessoas que estão sem paz, sem esperança, depressivas, pessoas que perderam a esperança, que não têm mais motivação de vida, de viver nessa terra, estão sem a alegria de viver. Então precisamos estar em oração. A igreja precisa viver em oração, precisa estar em oração, mas a família também precisa de oração, os lares também necessitam de oração, e nós precisamos também orar uns pelos outros também, né? Quando você ora por mim, eu sou fortalecido, mas quando eu oro por você, você é fortalecido e abençoado. Se eu hoje estou na presença de Deus, 43 anos de caminhada cristã, de vida cristã, alguém orou por mim, intercedeu para que eu estivesse hoje na presença do Senhor. E se hoje você é uma bênção, se você chegou aonde chegou, é porque alguém orou por você, alguém intercedeu, alguém colocou sua vida inúmeras vezes diante do Pai, em oração, em clamor, rogando, pedindo, suplicando por você. Então você precisa entender o quanto Deus te ama, o quanto Ele nos ama e o quanto nós somos importantes e como precisamos estar em oração todos os dias na presença do Senhor Jesus. Guarda essa palavra no teu coração e continue em oração, não desanima. Se você ainda não alcançou todas as respostas que você precisa, porque há um tempo, Deus tem um tempo para responder. Ele está te preparando para você chegar onde precisa chegar. Nenhuma pessoa começa a dirigir seu automóvel antes da habilitação. Não, primeiro ele entra numa autoescola, ele aprende a dirigir, ou alguém ensina ele a dirigir, e depois então ele tira a sua habilitação. Da mesma maneira, quando uma pessoa, ninguém recebe um diploma sem antes passar por uma universidade, uma faculdade. Primeiro você estuda, depois você recebe o diploma, depois você recebe seu certificado do curso que você fez. Então é assim que a vida funciona. Assim são os princípios de Deus. Deus tem um tempo, tem uma hora para tudo. E o relógio de Deus, o caróis de Deus, não se atrasa. Deus não se atrasa nunca. Nós achamos, né, que está demorando, que ainda não chegou, que o tempo está passando, mas o Pai sabe o que é o melhor para você. O Pai sabe o que é o melhor para nós. Então, permaneça firme, permaneça fiel, obediente, temente ao Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, que chegando a hora Ele vai te responder, vai te dar direção, vai te exaltar, vai te honrar, vai completar a obra no seu lar, na sua casa, na sua família, na sua empresa,
no seu ministério, na sua vida, e você verá a glória do Senhor e você promoverá um culto de ação de graças. E eu quero falar com alguém agora que buscou o Senhor, fez plano, propósito, projeto, Deus abençoou e disse que ia dar um culto em ação de graças e não deu. O Espírito Santo está falando agora com você que disse, prometeu, fez um voto ao Senhor que ia dar um culto de ação de graças se Deus te respondesse, desse a vitória. E Ele já te deu, Ele já te abençoou e você esqueceu de promover o culto em ação de graças. Então, cumpra o seu voto, o propósito que você fez com Deus. Então, o Espírito Santo está falando para você, se você disse que ia fazer o culto em ação de graças, faça, porque o Senhor se agrada e o Senhor se alegra da gratidão do seu povo. E assim vamos caminhando de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça. Deus te abençoe. E assim estamos firmados na rocha que é Cristo. Graça e paz.